Pessoal, vamos agora destrinchar esta mirabolante fórmula, tá? Que é utilizada quando nós temos atributos distintos. Tá? Uma formulinha muito simples, apesar de ter várias letras aqui, lambda e não sei o que tem, e o D, e etc. Ih, rapaz, até esqueci como que... Cadê? Como é que chama esse bichinho aí mesmo? Greek. Cadê aqui? Greek. Qual que é ele? Qual que é ele? Qual que é esse cara aqui? É o delta. Nossa, é o delta minúsculo. O delta minúsculo. Tô ficando velho, gaga. Delta minúsculo, DIJ, e você fala, meu Deus do céu, o que que é isso, tá? Muito simples. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, se você vai calcular a distância entre o IJ, tá? Primeiro, você coloca os atributos em uma escala comum. Ah, por que escala comum? Porque se for binário, ele está entre 0 e 1, tá? Se for o ranking, eu fiz aquela transformação numérica, ele vai estar entre 0 e 1 também. E aí o numérico, né, por exemplo, que a gente fez idade, altura, etc., ele não está entre 0 e 1, tá? Mas eu preciso colocar entre 0 e 1. Muito simples, tá? Se quiser, divide pelo valor máximo que ocorre naquele atributo, vai ficar todo mundo entre 0 e 1. A gente vai estudar isso na hora que a gente estiver aplicando o KNN, essa questão de padronização um pouquinho melhor, tá? Porque vai ter um impacto direto. Mas por enquanto vamos considerar, eu quero padronizar um atributo numérico, divido pelo valor máximo. Sempre vai ficar entre 0 e 1, certo? Porque o máximo dividido pelo máximo dá 1 e o resto vai ficar ali para baixo. Ponto número 1, tá? Colocamos entre 0 e 1. Ponto número 2, tá? Vou utilizar essa função de distância, tá? Que é o somatório de f valendo 1 até p, supondo que meus atributos aqui vão até p, p é o número máximo de atributos. Tá? Desculpa, p é o número de atributos aqui. O que eu estou usando? DIJ. Tá certo, é o DIJ, tá? E f é o atributo, tá? Que você vai calcular, porque aqui, ó, eu estou tendo que utilizar o índice do I e do J, que são os exemplos. Eu estou colocando aqui qual a referência do atributo aqui em cima. Tá? E aí, esse carinha aqui, que é o carinha diferente, tá? Porque até então era só fazer o somatório de D e J aqui, da distância entre I e J. Aí essa distância pode ser qualquer medida de distância, já que está tudo entre 0 e 1 ali. Pode ser Minkowski, pode ser euclidiana e etc, tá? E, deixa eu fazer uma anotação enquanto eu lembro aqui. Tá? Esse carinha aqui, tá? Eu vou zerar, ou seja, eu não vou contabilizar neste cálculo aqui uma distância entre o atributo f do exemplo i e j. Se não houver atributo, lembra que pode ter atributo ausente? Fui mensurar, não tem o valor daquele atributo. Então, não vou contabilizar aquilo ali na distância, portanto, esse cara vira zero, eu não contabilizo, tá? E, além disso, tá? Esse cara aqui vai ser zero, eu vou zerar ele, se por acaso aquele atributo f for um atributo binário assimétrico, tá? E aí eu não quero utilizá-lo na contabilidade ali. Então, eu vou zerar esse cara aqui também, tá? E no final das contas aqui eu vou fazer o somatório aqui novamente desse delta, tá? Ou seja, tudo que eu contabilizei nas contas, né, eu vou dividir por esse total de atributos para que essa medida fique entre 0 e 1. Se todos esses caras aqui estão entre 0 e 1, e toda vez que eu fiz uma continha usando esses caras aqui, tá? Eu também somei, considerei o delta junto aqui, o delta sendo 1, né, no caso. Então, por exemplo, eu tenho lá 0.9, 0.9, 0.9 dividido. Se eu fiz 3 vezes esse 0.9, né, eu somei essas distâncias, eu vou dividir pelo 3, que foi o número total de atributos que eu fiz na conta. Tá? Em cima sempre vai ficar entre 0 e 1, então na pior das possibilidades, sempre que eu tiver distância 1, que é a distância máxima, em cima vai dar 3, embaixo eu vou dividir por 3, beleza? Só para ficar então entre 0 e 1. Entendido essa distância aqui escabrosa? Então vamos fazer um exemplinho dela aqui, tá? Vamos supor então que a gente tem esse conjuntinho de dados. Tá? Vou tentar copiar aqui. Opa,
cliquei sem querer. Fumante, escolaridade, e a idade, tá? Fumante, 1, 0, 0, 1, 1, escolaridade. Nossa, deixa eu fazer um pouquinho menor, senão não vai caber na tela aqui. Ou melhor, já vou fazer o mapeamento desse cara aqui para baixo, tá? Para facilitar. Então, fumante é binário simétrico, ambos os valores importam, né? Então, pro ID 1, ID 2, 3, 4, 5, 1, 0, 0, 1 e 1, tá? A escolaridade, tá? Escolaridade é um atributo ordinal, né? Então, vou ter que transformar esses caras aqui em atributos ordinais, tá? Fundamental, médio, neutro, superior. Então, tem 4 valores, tá? Então, esses 4 valores vão ficar distribuídos entre 0 e 1. Se a gente pegar aquele exemplo anterior, que era muito parecido, né? E que, lembrando sempre que o menor valor da 0 é o maior valor da 1, tá? Então, o superior da 1, que é esse último cara aqui, nenhuma dá 0, então 0, 0. O médio fundamental estão ali no meio, né? Mas o fundamental é um pouquinho abaixo que o médio, estão divididos no intervalo entre 0 e 1, são 4 valores, dá 0,33 para cada um, né? Mais ou menos. 0,33. E o fundamental... Não, pera aí, qual que vem antes? O fundamental vem antes, né? Aqui é o 0,33. E aqui, o médio, tá? O médio, 0,66. E aqui vem a idade, tá? A idade tem algumas formas da gente padronizar a idade, tá? Eu não lembro qual, depois eu preciso fazer o passo a passo, que eu não lembro certinho qual que eu usei aqui, tá? Mas eu vou fazer eu mesmo a minha padronização de idade. Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui aquele vetorzinho de idade, tá? Idade igual 18, 23, 32, 27, 36. Tá? E aí eu vou fazer, na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar isso no NumPy Array, NP Array. Ou melhor, peraí, fazer o seguinte, idade do jeito que tava. Idade igual esse cara aqui. Idade array igual np from numpy import. Caramba. Import numpy as np. Agora sim, vou criar o array idade igual np array idade max idade igual ao max no vetor de idade. E agora arr idade dividido por max idade. Tá? Então perceba que agora eu tenho os valores todos entre 0 e 1, sendo que a maior idade fica com o valor 1. Tá? Então essa é uma forma, a gente vai ver outras formas da gente padronizar esses atributos a seguir. Tá? Então, a minha coluninha fica 0,5, 0,64, né? Então vamos lá. Aqui fica 0,5, 0,64, 0,89, 0,751. Então, 0,89, 0,75 e 1.0.
E uma vez que eu tenho essa daqui, tá tudo numérico bonitinho, e aí a gente pode aplicar uma função de distância numérica, tá? Então, para pegar de exemplo, eu vou fazer o seguinte, deixa eu desatarracar esse carinha daqui. Opa. E cadê meu tela? Tá aqui. O Jamboard. Aqui eu tinha os vetores, né? Então vou colocar aqui, ó, vetor 1. 1, 0.33, 0,5. Supondo que eu quero calcular aqui a distância entre o 1 e o 2, tá? 0, 0.66, 0.64. Aqui é 0.5, desculpa, 0.5. Tá? 1.06. Deixa eu só ver como é que tá no slide. Deu um pouquinho diferente por causa da padronização que eu usei. Tá? Eu vou fazer o passo a passo novamente. Mas perceba que agora vai ser proporcional, tá? Se eu fizer do 3 para 1, deixa eu pegar aqui do 3 para 1 só para vocês verem, né? 1 mantém a mesma coisa, é 0, 0, 0, 89. 89. Diana, 1.12, tá? Mas percebam, deu maior, né? Obviamente, igual tá lá no slide. Mas percebam que agora, tá? É só eu pegar... eu não estou dividindo pelo máximo. Desculpa, tá? A hora que eu vai fazendo aquela conta, né? Eu tenho que pegar e dividir por 3 no final, tá? Dividido por 3, tá? Percebam que foi o número de vezes que eu fiz as operações, o 3, tá? Agora eu consigo aplicar a distância euclidiana uma vez que eu tenho esses conjuntos de dados todos padronizados, tá? Eu percebi que eu esqueci, né, de fazer esse mapeamento. Aqui, na verdade, eu não usei o max, tá? Eu usei o minimax, mas aí até explicar as padronizações, vou refazer esses slides com o max, tá? E mostrar essa nova matriz de distância para vocês. Beleza? Tá? Então, assim a gente lida com diferentes valores de atributos. Bom, no caso, se eu tiver atributos numéricos, tá? E eu tiver, né, dados que são assimétricos. Então, um caso muito tradicional é quando estou trabalhando com textos, né, que a gente pega cada termo que ocorre no texto e vai colocar como atributo aqui. Só que esse valor da célula, né, a gente pode até usar binário, né, tipo ocorre e não ocorre, tá? Mas é comum a gente armazenar a frequência, quantas vezes aquele termo ocorreu no documento ou não, tá? Então perceba novamente, se eu vou calcular euclidiana, vai dar muito similar, tá? Porque muitos desses caras aqui compartilham zeros em comum, então a distância vai ficar bem pequenininha, tá? Mesmo se esses atributos não tenham termos em comum. E qual que é o problema que isso pode acontecer? É o mesmo problema lá quando a gente tinha um binário assimétrico. Eu estou agora balizando, falando que as pessoas são iguais, não porque elas têm coisas em comum, mas pelo que elas não têm em comum. Tá? Então, isso se demonstra eficiente já comprovadamente se a gente pegar essa matrizinha aqui, por exemplo, aplicar a distância euclidiana para computar as similaridades aqui, ou distâncias entre textos. Tá? Então, preciso de alguma abordagem mais adequada, que assim como a gente tinha um Jacquard lá para os dados binários, para eu ter algo parecido aqui com os dados numéricos. Tá? E a gente tem, tá? É conhecido por similaridade cosseno. Tá? Você lembra do cosseno da matemática, né? Que era o ângulo entre dois vetores? Tá? Aqui é exatamente a mesma coisa. Tá? A gente vai medir o ângulo entre os dois vetores, mas o que isso tem a ver com zero? Vamos pegar a formulinha do cosseno. Tá? A fórmula do cosseno é essa daqui, ó, cosseno de x e y, ou seja, dois vetores, tá? É o produto vetorial dividido pela multiplicação da norma dos vetores. Tá? Então, vamos colocar aqui, em termos de fórmula. Vou dar um clear frame, vou aumentar esse cara aqui. Tá? Então, vamos supor aqui que eu tenha dois vetores.
Todos com o mesmo atributo, 0, 5, 10 e 0. E aqui eu tenho 1, 0, 5 e 0. Tá? Então, a gente viu que a fórmula do cosseno, né? Então, cosseno entre o x1 e o x2, ele é igual à multiplicação do x1 vezes o vetor x2 dividido pela norma do x1 vezes a norma do x2. Tá? Multiplicação vetorial, tá? É o somatório do x1, vou colocar aqui i igual a 1, até m, supondo que aqui eu tenho m atributos, que eu estou começando aqui do 1. Então, vai ficar x... Puta, eu deveria ter deixado genérico, agora vai 1, né? x1i vezes o x2i. O que está acontecendo aqui? Estou fazendo esse cara vezes esse cara, mais esse cara aqui vezes esse cara aqui. Falta uma vírgula aqui. Mais esse cara aqui vezes esse cara aqui. Mais esse cara aqui vezes esse cara aqui. Tá? Dividido pela norma. Tá aqui que é a norma. A norma é dada pelo somatório igual a 1 até m, tá? Do x1i ao quadrado na raiz, certo? Então, no caso desse termo aqui, isso só para o x1, tá? x1i. Esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, tudo isso na raiz, tá? Vezes agora a norma, a norma do x2, né? Que é o somatório de igual a 1 mx2, desculpa, 2i ao quadrado, certo? Em termos práticos, vamos aplicar então aqui o cosseno coincidentemente x1 e x2, que eu coloquei aqui, né? Para o x1 e o x2, tá? Parte de cima, produto vetorial, vai ficar 0 vezes 1 mais 5 vezes 0 mais 10 vezes 5 mais 0 vezes 0. Tá? Essa parte do numerador. O cosseno, tá? Ele sempre fica entre menos 1 e 1. Se eu tenho só valores positivos, como é o caso do texto, tá? Ele sempre vai ficar entre 0 e 1. Tá? Mas o range é de menos 1 até 1. Dividido tá? Vamos fazer a norma do x1, tá? Então, é 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 0 tá? 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado, tá? Então, ó, norma do x1, ó, peguei cada um desses daqui, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, esse ao quadrado na raiz, e aqui a norma do, e aqui a norma do x2, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado, também na raiz, certo? Beleza, tá? Então, dado isso, isso daqui vai ser igual, tá? Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui vai dar 50, né? E aqui dá 0. Dividido por 25 com 100, então, raiz de 125, vezes, aqui dá 1,
Aqui dá 25, raiz de 26, certo? Vou fazer aqui no Python, que eu acho que é mais rápido. Import math. Então vai ficar 50 dividido por math ponto sqrt de 125 mais math de 26. Eu sou uma besta, faltou os parênteses, e aqui é vezes. Tá? Deu 0,87. Tá? 0. Professor de direito, 5 vezes 0, 10 vezes 5, ok. Aqui, 25, 100, 125, 1 e 25. Tá, 26, raiz de 125 vezes 126, beleza. Tá? O que aconteceu aqui nessa equação? Tá? Perceba que quando eles não têm nada em comum, que foi o caso aqui, ó, ele vai zerar, ó, não vai ter influência para definir a similaridade, para contribuir, para gerar um valor mais alto aqui em cima, certo? E essa parte de baixo aqui é para fazer a padronização com que fique entre 0 e 1, tá? Porque matematicamente, se você pega um vetor e divide pela sua norma, você tem um versor e você garante que a soma dos valores vai ficar entre 0 e 1 nesse vetor. Então, se eu sempre estou multiplicando números que são menores que 1, tá? Ou iguais a 1, eu garanto, tá? Que essas multiplicações elas ficam entre 0 e 1 também. Mais ou menos é essa a teoria, mas essa parte aqui de baixo é para padronizar. Tá? O que me interessa é essa parte de cima, que está descartando da contabilidade quando aparecem os valores 0. Tá? Não só isso, ela vai ter uma outra característica. Tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui que eu tenho um x1 e um x2. Fazer mais simples, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 8. Deixa eu só desenhar para ver se eu não estou equivocado. Então aqui é o 0, 1, 2, 3. Puta, mas eu fiz o exemplo que vai me lascar no desenho. Aí, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem um que é 2, 4, né? Então 2, 4. Um ponto está aqui. Outro é 4, 8, né? Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Vamos calcular o cosseno desse cara aqui então, né? Então, cosseno do x1, x2, ele é igual a 2 vezes 4 mais 4 vezes 8, dividido pela raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Então, em cima deu 8, mais 8, 16, 24, 32, que vai dar 40, né? Depois. E aqui deu raiz de 4 com 16, dá 20, né? Raiz de 20, vezes 16 mais 64, né? 64. Puta, por que eu não somei, né? Aqui dá 70, 80, raiz de 80, certo? Então, isso daqui, raiz de 20 vezes
raiz de 80. Beleza. Vamos lá para o meu Python. Vamos pegar aqui, ó. Raiz de 20, MFS. Quatro ponto 47, raiz de 80. 8 ponto alguma coisa. Vou fazer os dois. Por pequenos problemas de arredondamento, né? 1.1 aqui, que é aquele problema de ponto flutuante, mas deu 40, tá? E qual que é o meu numerador mesmo? É 40 dividido por esse cara. Dá 1, né, gente? Então, essa continha aqui deu 1. Aí você fala, puta, 1 é o valor máximo da similaridade. Esses caras são extremamente similares, são muito similares, mas estão meio diferentão aqui, não estão? Mas perceba aqui, ó, esse daqui é o ponto 1. Se eu conseguir desenhar uma linha reta aqui, tá aqui. O ponto 2 tá aqui, ó. Então, o ângulo entre eles, de fato, é 0, tá? Cosseno 0 igual a 1. Lembrando das aulas do ensino fundamental de matemática, tá? Então, não há diferença angular entre eles, então eu falo que eles são muito similares. Mas eles não são similares, Souto. Aqui tem diferença de exemplo. Mas perceba que a diferença dos exemplos, ela é proporcional, tá? Aqui eu dobrei e aqui eu dobrei. Tá? Então, quando tiver essa característica, mesmo assim ele vai considerar que os exemplos são similares. Se eu tiver um outro exemplo cujos valores são diferentes, mas a proporção de incremento ou decremento desses valores vai ser sempre a mesma. Tá? Isso é muito interessante para o texto, porque texto, né, a gente tem texto, por exemplo, com 500 palavras. E aí eu tenho um texto com 1000 palavras. Portanto, a frequência das palavras no texto de 1000, ela tende a ser maior que do texto com 500 palavras. Mas aí, por exemplo, se num texto de 500 palavras apareceu a palavra inteligência artificial 10 vezes cada uma, e no outro apareceu que tem o dobro de palavras, mas apareceu inteligência artificial 20 vezes cada uma, pô, esses caras são parecidos, a diferença é na proporção só, mas faz sentido, porque o outro texto tem mais palavras, então proporcionalmente as palavras estão aparecendo iguais aí, de acordo com o tamanho do texto. Então, se eu fosse calcular o cosseno só considerando o atributo inteligência artificial desse exemplo, também daria similaridade máxima. Beleza? Tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né? Estamos aí na live. Só ver se eu não esqueci de falar nada aqui do cosseno, tá? Cosseno e J. Se tiver 90 graus, tá? Se tiver... Cadê aqui? Vou fazer um exemplo rapidinho, tá? Eu tenho um ponto aqui, ó. Um aqui e um aqui. Então, um no 0,2, o outro é 2,0, tá? Só no numerador, ó, esse vezes esse, já vai fazer com que o meu cosseno seja 0, tá? O resultado do cosseno seja 0. Resultado do cosseno 0 significa ângulo de 90 graus. Beleza? Então, não tem nada de similar nesses casos aqui. Então é isso, pessoal. Deixei alguns exemplinhos de cálculos com outros exemplos, caso vocês queiram fazer, tá? E o material complementar bem legal aqui sobre medidas de distância, com todas essas que a gente passou, tá? E na aula do KNN a gente vai voltar a aplicá-las e na parte prática também. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Volto agora com a aula de KNN, que nós vamos pegar essas distâncias e utilizá-las dentro de um processo de classificação, tá? Então, até lá.